me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. A palavra de Deus nessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos, ela está no livro de Abacuque. Se você puder abrir a sua Bíblia, tenho meditado bastante sobre esse texto, e nessa noite eu quero te convidar para a gente pensar sobre esse livro de Abacuque. O livro de Abacuque, todo ele, são apenas três capítulos, nós não vamos ler todo ele, mas eu quero te convidar num desafio a fazer a leitura dele durante a semana na sua casa. Você que está aí no conforto da sua casa, eu quero te convidar para que você tenha, além do seu hábito de leitura, a possibilidade de ler esse texto, e além de ler esses textos todos, meditar, tentar tirar do que Deus tem para a sua vida, nesse tempo que a gente está vivendo. Se eu puder iniciar, eu gostaria que, além de você ficar com a sua Bíblia aberta, você pudesse entender que tipo de postura nós precisamos ter nesse momento de crise. Eu quero convidar você a pensar nesse tempo de crise, ao enxergar nesse tempo de crise, como é que a gente precisa reagir? Como é que a gente precisa ter postura? Que tipo de ação a gente precisa ter nesses momentos que a gente está vivendo? As pessoas têm me perguntado, e essa pergunta tem se alojado há bastante tempo com a gente, e a gente tem tentado responder de alguma forma algumas coisas que elas estão perguntando. E essa semana, por ser uma semana bem difícil, talvez eu perguntaria para você bem claramente: que semana? Que semana foi essa, não? Olha que semana foi essa. E eu pensando nessa semana, olhando os jornais, olhando as reportagens, você sabe que essa semana o mundo inteiro está cheio de problemas. O mundo inteiro está aguçado por causa daquela morte no racismo de George Floyd, né? Infelizmente, aquele problema que teve, o Brasil inteiro, os Estados Unidos inteiro, o mundo inteiro está ressoando aquelas imagens, aquele propósito, aquelas ideias, está tudo aparecendo, está tudo se desenvolvendo nesse processo. E a gente tem visto nos jornais que não só esse problema do racismo nessa semana apareceu e ficou claro para todos nós, mas também nesses momentos aquele senhor que foi empurrado por um soldado, por um policial e acabou caindo sem ter ação nenhuma. Vocês viram isso? Enfim, a gente vai assistindo essas coisas e ficando cada vez mais temerosos e entristecidos. O sentimento que me ocupa o coração é de revolta, de certa forma, mas o que mais me ocupa o coração é tristeza diante da humanidade. Vimos também policiais sendo incendiados pelas costas por vândalos, por pessoas que estão querendo fazer justiça, mas se usando da própria injustiça para provocar o que dizem de ser justiça. E é muito complicado isso. Já na questão dessa semana também, a filha da dona Mirtz, que acabou caindo do 9º andar de um prédio e veio a falecer, e ela passeando com os cachorros, de repente se encontra com o corpo do filho jogado no chão, caído no chão do prédio onde ela trabalhava. Olha que difícil, olha que semana terrível que nós estamos vivendo. Uma outra situação é a política no Brasil. Esses antes, os protestos a favor e contra, de repente dá essa ruptura, essa briga, e as pessoas dizendo eu sou isso, sou aquilo, nas redes sociais todo mundo brigando, eu sou antes, eu sou isso, eu não concordo, e aquela ditadura da opinião que está acontecendo, está difícil nas redes sociais lidar com política, a política no Brasil está bem difícil também. E também, já não faltava tudo isso, ainda estamos vivendo o tempo de Covid-19. Ainda pessoas estão morrendo em todo o mundo. No Brasil já somos mais de 36 mil óbitos. 36 mil óbitos. Muitas pessoas estão sendo curadas, é verdade. A cura está sendo imensa, mas muitas pessoas infectadas e muitas morrendo, e ainda muitas ainda morrerão, infelizmente.
Mas a grande questão é que a gente está nessas discussões, nessas problemáticas que a gente enfrenta nesse tempo, e essa semana que foi muito difícil, e as pessoas sempre se perguntam, pastor, o que a gente faz nessa época? Alguns perguntaram, pastor, a gente conversa com o pessoal no Facebook, discute com eles no Facebook, fala, vai para a rua, vai protestar, como é que eu coloco, muda o meu story, mexo, enfim, a gente está aqui fazendo coisas assim que a gente acha que tem que fazer, e eu creio que muitas dessas ações são legítimas e precisam ser feitas mesmo. No entanto, eu quero que você volte para a palavra de Deus, e nós vamos encontrar esse texto, talvez se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria posturas em meio à crise. Aprendendo com Abacuque, posturas em meio à crise. E eu quero estender esse tempo de sermão, dessa mensagem de hoje, não só para hoje, mas para a semana aí, para a gente desenvolver e conversar um pouquinho mais, porque é um texto muito rico. Um texto, todo um contexto, toda uma história, todo um livro muito rico, que pode nos ensinar nesse tempo que a gente está vivendo. Para tanto, eu quero lhe convidar no livro de Abacuque, se você puder, abra sua Bíblia aí, é o 35º livro. Se te ajuda, ele vem depois de Naum, ou se te ajuda, ele vem antes de Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se você vir de trás para frente o Antigo Testamento, você vai ver Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e Abacuque. Eu gostaria de convidar você para abrir esse texto, e nós vamos ler não só o capítulo de número 3, que é o mais impressionante desse contexto todo, mas antes, com a sua Bíblia aberta, eu quero te fazer entender o contexto desse texto. Porque para mim, um dos profetas, um dos indivíduos mais contundentes em contexto desse tempo que estamos vivendo, é Abacuque. Vários outros viveram, mas para mim Abacuque parece ser tão real, tão atual, que faz todo sentido a gente meditar nos capítulos 1, 2 e 3. São 3 capítulos apenas no livro de Abacuque. E eu quero te trazer para você entender algumas questões contextuais. A primeira delas é a questão do indivíduo Abacuque. Abacuque, o nome dele tem a tradução para a palavra abraçar, ou aconchego, ou abraçador. Esse é o nome que se dá a Abacuque, que significa. Ele surgiu no século VII a.C., e nós não temos outras informações sobre Abacuque. E é muito interessante que alguns profetas, como Abacuque, nós não temos informações de relato da família, de onde veio, de onde não veio, e nós já vamos saber por que isso é importante não saber dessas informações, ou por que a Bíblia não traz essas informações. Eu quero que você guarde isso para a gente pensar. E ele é um indivíduo que esse rapaz, o Abacuque, esse profeta, ele está numa era de uns problemas muito terríveis, e segundo o próprio texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, talvez na sua ação cultica, ele trabalhava na questão de música, de adoração, porque no final, lá no capítulo 3, versículo 19, finalzinho, ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Só fazia isso quem tinha essa ação, essa instrumentalidade e esse serviço juntamente com o povo de Deus. Então, para nós, Abacuque é alguém talvez um pouco desconhecido, não é mencionado dele, mas nenhuma vez no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, e apenas essa narrativa. O contexto que ele vive, além de Abacuque, o profeta, o contexto que ele vive. O contexto de Abacuque, ele vem depois do processo onde o rei Josias tinha feito algo maravilhoso. Nós estamos ali mais ou menos 620 a.C., e nesse processo todo de Josias, o rei Josias, tinha levantado o povo de Deus, tinha levado o povo de Deus a um avivamento, a uma espiritualidade diferenciada, a voltar-se a Deus. Estava sendo um tempo maravilhoso, mas infelizmente depois de tudo isso, o povo começou a se distanciar de Deus. O povo começou a se distanciar da palavra, se distanciar da espiritualidade verdadeira, começaram a viver um tempo distante de Deus, só indo a Deus por necessidade e não por envolvimento e intimidade. Mera coincidência? Mera coincidência? Guarde esse ponto dessa questão do momento da vida do povo daquela região. Mas uma questão muito importante é entender que esse resultado de se distanciar do povo, surgiram dois resultados importantes. O primeiro é interno, o segundo é externo. O interno, dentro do povo de Deus, começaram a acontecer violência, opressão, iniquidade, leis frouxas, contendas, litígios. O ímpio começou a oprimir o justo, juízes que estavam fazendo com que as suas ações fossem compráveis, enfim, idolatria, abuso moral, religioso, enfim, estava vivendo um tempo dentro do povo de Deus extremamente caótico,
Um colapso estava por vir. Um colapso estava por vir. Mas não somente isso, beirando um colapso, mas eu creio que essa crise interior, ela de todas as esferas, uma crise social, uma crise espiritual, uma crise política, e essa crise gerando uma certa violência dentro daquele povo e dentro daquela nação. Não somente isso, mas também, de forma externa, aquele momento do povo de Israel, quando eles estavam vivendo, o povo de Judá, Israel, quando ali Abacuque era o profeta, Babilônia estava sendo uma poderosa nação, um povo poderoso, eles estavam tendo maiores ações, acabaram de derrotar os assírios, e por assim dizer, eles começaram a pegar alguns povos para trazer esses povos com exílio, e essa postura estavam chegando perto de Jerusalém. E então, nesse contexto, ela tornando-se uma potência naquele tempo, começou a ameaçar o povo de Judá, Israel, norte, sul, aquela coisa toda que a gente entende do povo de Israel. E aí, de repente, nesse contexto, dentro do contexto da igreja, dentro do contexto da cidade, dentro do contexto das famílias, do povo de Deus, estava um colapso, um caos. E por fora, situações cada vez piores. E a ideia é que piorasse a situação. E aí entra Abacuque, então. Esse profeta, a gente chama ele de um profeta justiceiro, porque ele tem um senso de justiça maravilhoso. Não só o senso de justiça, mas ele é um homem inconformado com a situação. Ele começa a olhar para esse momento, para toda essa situação, e ele, como o nome mesmo dele diz, abraçador, ele abraça o sofrimento do seu povo, ele abraça aquela situação, e ele tem algumas posturas, alguns procedimentos maravilhosos que nós precisamos aprender com ele, para olhar para Deus. E aqui, eu quero só trazer esse detalhe, que Deus levanta o profeta, sacerdote, Deus levanta outros homens de Deus na história da humanidade. E alguns por linhagem, alguns porque veio e aprendeu com A com B. Mas outros, Deus chama de profeta do nada. Deus atrai alguns para si e os considera profeta, os chama para ser profeta do nada. Como por exemplo o profeta Amós, como por exemplo o profeta Oséias, profeta Isaías, Miqueias, alguns que não tinham uma linhagem, não tinham uma proposta, não tinham um elemento assim de aprendizado como foi Samuel. Mas por que Deus chama alguns assim do nada? Para a gente entender que naquele contexto, mesmo as questões políticas estavam desastrosas, do mesmo lado, as questões religiosas também estavam desastrosas, e por estarem desse jeito, Deus não tinha como chamar alguém do meio, porque estava feia a situação. Deus não tinha como chamar alguém daquele contexto, porque não podia. E aí Deus vai e chama alguém de fora, um profeta escolhido pelo próprio Deus, a dedo de Deus, a dedo do céu, para chamá-lo e falar: agora você vai ser instrumento, agora eu vou te usar, as coisas vão acontecer de forma diferente. Não sei se é para você entender, se é coincidência, mas Abacuque parece que ele se encaixa numa realidade que nós precisamos hoje. Uma realidade do que a gente vive nesse tempo presente. Onde talvez a igreja, eu não sei se você sabe disso, mas há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa dos 3, pelo menos dos 10 mais, descredibilizados do Brasil. E os 3 primeiros lugares ficavam assim, o top 3. Primeiro, os políticos. Segundo, os policiais. E terceiro, os pastores. Você acredita nisso? Foi esse o top team, o top team, e nesses top team, os 3 melhores foram esses. E a gente fica imaginando como é que a gente, quanto igreja, já que o pastor não tem mais credibilidade, e talvez o povo tenha razão, porque muitos pastores que nós estamos vendo por aí, não têm credibilidade, não são pastores, e talvez nós estamos perdendo isso, ou seja, a igreja está perdendo a sua razão de ser, não está sendo mais sal, não está sendo mais luz, como nós falamos alguns momentos anteriores, que ela está doente, e ela precisa se sarar para sarar o mundo. Da mesma forma, os políticos, nós estamos aqui brigando há muitos anos com política no Brasil. Há muitos anos é política que sai, é um que entra, outro que sai, é a mesma coisa, é daqui e dali. Parece que a gente não consegue enxergar mais alguns políticos razoáveis e honestos nesse mundo. Parece que político honesto não se cabe mais na mesma frase. Eu conheço vários políticos honestos, é verdade, conheço, posso dizer, mas parece que nesse contexto que a gente está vivendo, não cabe mais na mesma frase, político e honestidade. Por isso eu quero que você entenda o que a gente está vivendo no nosso Brasil. Um caos, podemos dizer assim, um caos. Essa semana, o presidente dos Estados Unidos disse que se tivesse imitado o Brasil,
milhões de pessoas teriam falecido. Ou seja, a gente é referência de coisa negativa. Olha como é que está o nosso país. Olha como é que está a nossa nação. Olha como é que está as crises políticas, sociais, espirituais, morais. Está tudo em crise. Nós estamos vivendo de fato e na realidade numa crise. E não só isso, além de estar vivendo uma crise, a gente está algemado, não podendo fazer nada por isso. Estamos em quarentena, estamos presos, estamos ali fechados, e não podendo ter posturas de nada. E aí não só olhando para a televisão, olhando para as notícias, para as redes sociais, ficamos alarmados, mas também estamos sendo aguçados quando o sentimento que temos. Talvez insegurança, ou sentimento de desesperança, ansiedade, preocupação, mortes, luto, ou seja, tudo isso está corroendo e carcomendo a gente. E a questão é, o que a gente faz nessa hora, pastor? Como é que você tem agido? Como é que você tem reagido a tudo isso? Como fazer, que postura que eu e você precisamos ter nesse tempo de crise? Por isso eu quero convidar você, depois desse contexto, de entender que Abacuque, o contexto dele e o contexto atual são muito parecidos, por isso o desafio para você ler capítulo 1, 2 e 3 de Abacuque inteiro em casa, depois, faz muito sentido para a gente perceber. E aqui eu quero tirar um desafio para a gente pensar. Apenas esse desafio nessa noite, para você guardar no seu coração. Apenas um desafio. O desafio que eu te faço nessa noite é: escolha pelo que você não vê, em detrimento ao que você vê. Vou repetir: escolha pelo que você não vê, em detrimento ao que você vê. Talvez numa outra palavra eu poderia dizer: escolha por ações espirituais do que por ações materiais. Isso corrobora não só com o texto, mas também em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quando vai falar sobre a fé é a certeza de fatos que não se veem, e é por isso que nós vivemos pela fé, e por viver pela fé, as nossas escolhas, as principais escolhas das quais eu e você devemos fazer, é por aquilo que nós não enxergamos, é pela espiritualidade, e não pelas coisas materiais, por aquilo que os nossos olhos enxergam. Portanto, eu quero te fazer compreender onde está isso no texto, pastor. Olha o que diz o finalzinho, capítulo 3, vá para a sua Bíblia, versículos de número 17, 18 e 19, vamos ficar craques nesses 3 versículos. Olha o que diz esse texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja animal nenhum, não haja gado algum. E ele diz no versículo 18: todavia eu me alegrarei. Olha o que diz o restante: me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está nos ensinando nesse texto é que nesse contexto que ele vive, tudo foi tirado dele. Ele estava na sua narrativa no capítulo 3, dizendo que todas as coisas foram tiradas, ele não tinha alimento, as árvores não estavam produzindo, nada físico estava dando a ele uma esperança para ele olhar e falar: ufa, ainda bem que a minha despensa tem coisa. Não tinha. Ele olhava para os campos, a figueira já não estava dando mais frutos, a videira também não, a oliveira também não tinha mantimento, não tinha mais nada. Ele olhava para os gados, não tinha gado, olhava para as ovelhas, não tinha ovelha, não tinha mais nada da qual os seus olhos pudessem olhar, e disso a esperança pudesse brotar no seu coração. Não tinha nada, mas não é porque não tinha nada vindo aos teus olhos, que ele não teve uma postura. Por isso que eu quero te convidar. Tudo aquilo que ele tinha foi confiscado, tudo aquilo que ele tinha foi tirado dele, e era razoável se Abacuque começasse a reclamar: Senhor, eu vou me alegrar que jeito? Senhor, como é que eu vou olhar a esperança se eu não estou vendo nada aqui? Como é que eu vou enxergar se eu não tenho o que comer amanhã? Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não consigo ver? Mas Abacuque não tem essa ação de reclamação, de murmuração. Abacuque simplesmente chega para Deus e diz, nessa expressão: eu não tenho isso, a videira não floresça, não haja fruto na vide, a oliveira minta, os campos não produzem mantimentos, não tem gado, não tem ovelha, não tem comida, não tem mantimento, ainda que não tenha nada disso, ele diz: todavia me alegrarei. Ou seja, o que ele está nos ensinando é que Abacuque teve uma escolha das quais eu e você precisamos fazer. Apesar da gente não estar enxergando coisas físicas no nosso dia a dia, ou uma esperança logo ali como uma luz no fim do túnel, mas ele não espera aquilo, ele não espera as coisas físicas, a esperança dele está em Deus, por isso que ele coloca: todavia eu me alegrarei. Mas sabendo que a esperança dele está assim,
A questão não é saber que a esperança está, é o tipo de procedimento que eu e você temos a despeito de quem nós aguardamos na esperança. Porque eu sei que muita gente, eu não sei o que acontece com você, mas muitas pessoas, e eu tenho visto nesse tempo, têm a sua esperança na seguinte expressão: eu estou tranquilo em casa porque eu sou aposentado, então todo mês meu dinheiro chega. Sua esperança está no dinheiro. E se tirar o seu dinheiro, igual de muitos foram tirados, como é que você vai fazer? Talvez você vai mudar o seu conceito de fique em casa, e eu preciso trabalhar porque senão não vai ter comida. Está entendendo onde está a sua esperança? Ou talvez nos seus bens, ou talvez naquele caixinho que você fez, ou talvez nos relacionamentos. Eu não sei qual tem sido a sua esperança, e muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança, ou o projeto da nossa esperança, em coisas, ou em pessoas, ou em qualquer outra coisa da qual nós podemos enxergar. E aqui vem Abacuque nos ensinando que a nossa esperança não precisa, não pode, não tem que estar nas coisas que vemos, mas aquilo que não vemos. Porque ele não estava enxergando Deus, ele não estava vendo Deus agir em nenhum momento ali. Pelo contrário, se você observar no capítulo 1, ele clama a Deus. No capítulo 2, Deus o responde e diz que o negócio pode ficar pior, mas calma que eu estou contigo. E aí no capítulo 3, no final dessa oração, desse cântico de Abacuque, ele coloca muito claro: em meio à crise, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não vou me alegrar porque não tenho ou tenho, eu não vou me alegrar porque as coisas estão me aparecendo ou vão me dar coisas, não, eu vou me alegrar, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. E eu quero te convidar, em meio a essa crise, onde está a sua esperança? Como é que você tem relacionado-se com a esperança para o amanhã? Nós já estamos em flexibilidade. Alguns dizem que isso vai durar um tempo. Perguntaram para mim essa semana: pastor, semana que vem já abre a igreja? Ainda não. Não vamos abrir ainda, estamos com muita responsabilidade quando abrimos, para que pessoas possam adorar a Deus com a gente, com responsabilidade, com consciência e com liberdade para adorar a Deus aqui neste lugar. Mas por enquanto ainda não. Mas a nossa esperança, como é que ela tem sido? E eu tenho visto algumas pessoas, infelizmente, que têm colocado as suas esperanças não só em coisas. E aí você pergunta: pastor, mas o que é colocar a esperança em coisas, ou colocar a esperança em espiritualidade? O que é colocar a esperança em coisa que se vê e em coisa que não se vê? Por isso que Abacuque ensina a gente, e eu quero deixar isso como desafio prático para você. Ele ensina, ele toma uma postura no capítulo 3, versículo 19, 18, 19, 17, 18, 19, a olhar para as coisas que não se vê. Ele torce, ele escolhe, ele decide, escolhe, coloca como prioridade na sua vida, viver aquilo que não se vê. De outro lado, por mais que ele não enxergue, mas ele sabe que Deus há de fazer algo sobre a vida dele. E aí ele tem duas posturas que eu quero convidar você a pensar. A primeira delas que ele tem é postura de oração. Postura de oração. Dá uma olhada no capítulo 1, do mesmo Abacuque, capítulo 1, versículo 2, quando ele olha para a situação toda, a sentença revelada ao profeta Abacuque, e ele começa a orar, e ele diz: até quando, Senhor? Ou seja, a primeira postura de um cristão, e aqui não colocando Abacuque, mas aprendendo com Abacuque, a primeira postura de um servo de Deus, um filho de Deus, é qual? É orar. É dobrar os joelhos, é chegar diante de Deus e colocar as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Mas o primeiro elemento que um cristão precisa ter como identidade é o quê? É orar. Conversava com uma pessoa esses dias e ela falando para mim: pastor, diante de uma situação, qual a primeira coisa que você faz? Ora. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outro jeito. E às vezes nós nesse tempo presente estamos fazendo coisas diferentes e por último nós oramos. Nós vamos fazer um plano, fazemos as coisas, ajustamos, depois: Senhor, vem abençoar meu plano. Não é antes que se ora, não é depois. Deus não é aquele bombeiro que vai ficar apagando fogo depois que você incendiou. Pergunta se tem que pôr fogo aquela hora, pergunta se tem que fazer aquilo antes, em oração. E o que está acontecendo? Por que nós não temos essa postura diante da crise, que é orar, uma posição, uma postura que tem mais a ver com espiritualidade do que com as coisas carnais? Porque a gente tem parado de orar. Porque nós temos orado pouco. E aqui eu quero fazer um desafio muito claro para você, querido. Nesse tempo de quarentena, que você tem mais tempo ficando em casa, pergunto para você: aumentou seu tempo de oração? Pergunto para você: aumentou seu tempo de oração? Talvez então a gente chegou à conclusão que o problema não é tempo ou falta de tempo, que a questão é consciência do que é importante para nós.
E nós temos sofrido muito, porque nos falta tempo de oração. Tempo falar com Deus, de conversar com Deus, de abrir um espaço na sua agenda e dá-lo como prioridade, como Abacuque fez. A primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Buscar a Deus. Essa semana eu assisti um filme com a minha esposa, um filme chamado, como é que era, meu anjo? Mais que Vencedor. Deu branco no filme, Mais que Vencedor. E a gente estava assistindo o filme, não sabíamos que filme que era, tal. E uma das cenas ali, um rapaz que está enfermo pergunta para o outro, e ele diz, eu vou orar por você. Ele falou, então tá bom. E aí ele volta de novo a visitar esse enfermo, e esse enfermo pergunta para ele, depois de outras coisas, não vou contar o spoiler do filme, porque o filme é novo, foi lançado ano passado, Mais que Vencedor, e você pode assistir, é maravilhoso o filme, assista, deve estar na Netflix, algo assim você consegue assistir. E aí ele pergunta para o rapaz, por que ele falou que Jesus é essencial para a vida dele, e deixou por último na lista. E aí ele fez uma prática muito clara para ele. E perguntou, porque aquele rapaz que saiu do quarto na primeira vez, disse para ele que ele era um cristão. E aí ele falou, eu vou orar por você. Tá bom, ore por mim, obrigado. E aí ele voltou um outro dia, e aí esse internado perguntou para ele, você orou por mim? Sabe o que ele respondeu? Não. Sabe por quê? A vergonha se instalou naquele ambiente, no quarto, e para quem assiste a vergonha fica para nós também, porque muitas vezes nós somos mais de fala. Fala que ora, fala que vai orar, fala que vai fazer, mas na prática a gente não tem esse exercício. A gente não consegue exercitar isso de fato e de verdade, até porque, olha um detalhe muito prático que a gente está vivendo hoje, eu tenho incomodado todo mundo que ouve e acompanha a gente, e sabe como é o pastor aqui, tenho falado sempre de 1 Timóteo, quando o texto vai dizer que a gente precisa orar pelas autoridades, aqueles que estão sobre nós governando, e nós falamos, criticamos governantes, criticamos presidente, governadores, prefeitos e tudo, mas quanto tempo você gasta orando por eles? Deveria ser a nossa primeira ação, orar, e sim, criticar, sim, ponderar as coisas erradas, os erros, é verdade, mas antes de tudo, o pano de fundo desse processo, tem que ser uma vida de espiritualidade, uma vida de oração. Por isso a pergunta para o seu coração, e eu quero te convidar a responder isso, como é que tem sido isso para você? Você tem tido vida de oração? Se eu te desse o primeiro top aqui, primeira postura que você tem que ter no momento de crise, eu olharia para Jesus, eu olharia para Abacuque, eu olharia para todos os homens da palavra, e eu não enxergaria outra ação a não ser oração. Lembram de Jesus antes de ser levado à cruz, ou a ser crucificado, ou a ser preso? Onde ele estava? Num monte, fazendo o quê? Orando, chorando, lágrimas, diante de uma situação de crise. Todos os homens e mulheres de Deus, em meio à crise, o primeiro passo que eles tinham era a oração. Porque eles entendiam que a sua ação, que o seu projeto, o seu procedimento, precisava ser tendenciado à espiritualidade e não a coisas materiais. Não que isso não seja importante, mas em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E um segundo proceder, uma segunda postura que Abacuque teve, e aqui eu quero encerrar com ele, é quando Abacuque, se o primeiro procedimento de buscar pelo espiritual e não o natural, ou e não o material, é postura de oração, atividade de oração, a segunda é buscar esperança em Deus. Buscar esperança em Deus. Isso é muito importante a gente guardar, tanto que ele fala, todavia, mesmo não tendo visão, não tendo coincidência, não podendo enxergar, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, naquele que eu conheço. No Deus da qual eu tenho relacionamento, é nele que eu vou colocar toda a minha esperança. Por isso eu quero te convidar nessa postura. Há motivos para se dar, há motivos para você ter esperança. O governo está melhor, os políticos estão melhorando, as situações estão melhorando, tudo está dando certo. Querido, não é nas coisas que nós temos que ter nossa esperança. A esperança para o Brasil e para o mundo chama-se Jesus de Nazaré. O Messias é Jesus de Nazaré, esse é o Messias que nós precisamos aguardar. Os outros são instrumentalidade, os outros são pessoas que Deus vai usar e poderá usar para fazer com que a cidade seja sarada, o nosso país seja transformado, a minha e a sua vida, mas a esperança, o antídoto para sarar a nossa nação, chama-se Jesus Cristo.
E foi isso que aconteceu com Abacuque. Ele teve essa consciência que era em Deus a sua esperança. Jó também teve essa consciência quando ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é nas coisas, ou não são nas coisas, não é porque tenho ou deixo de ter, a minha esperança está no Deus da minha salvação. Por isso eu quero te convidar, para a gente concluir, perguntando para mim, para você, para nosso coração em reflexão: onde você tem tido a sua esperança? Será que você não tem colocado a sua esperança em pessoas, em projetos, em instituições, em coisas, ou talvez num dinheiro que você tem, ou num bem que você tem, ou num processo que você vai ganhar, um dinheiro que vai aparecer? Será que a sua esperança está nessas coisas? Jesus disse uma vez para uma pessoa que tinha suas esperanças nessas coisas, sabe o que ele disse? Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que será de ti? Sabe por quê? Porque eu e você precisamos ter uma consciência de onde está a nossa esperança, pois aonde estiver a nossa esperança, ali estará o nosso coração. Onde estiver o nosso tesouro, onde estiver aquilo da qual nós temos como posse, e que quando precisar vamos acessá-lo, se estiver nas coisas, ali estará o teu coração. E se estiver nessas coisas o teu coração, se essa noite você for encontrar-se com o Pai, como vai ser? Por isso eu quero lhe fazer um convite. Que tal você pensar onde está a tua esperança? E colocar e projetar a tua esperança naquele que é galardoador de esperança, de vida e de transformação. Concluo trazendo para mim e para você essas expectativas. Escolha viver pelo que se não vê. Escolha no meio da crise ter uma postura de viver pela esperança da fé. Até porque, não sei se você sabe, mas o texto que traz a nossa postura, o justo viverá pela fé, a primeira vez que ele surgiu na palavra de Deus, foi no livro de Abacuque, foi no texto ali que você vai ler em casa, ele dizendo: viverá pela fé. Por isso que eu quero desafiar você, nesse tempo de crise, tome uma postura pela espiritualidade e não pelas coisas materiais. Foque, coloque seus projetos, suas atenções, sua agenda, as suas decisões, tudo que é prioridade para você, coloque as coisas espirituais. Como por exemplo, como nós deixamos aqui, ore mais, ore mais. Coloque a oração como exercício na sua vida. Segundo, leia mais a palavra de Deus. Tem exercícios espirituais para você entender o que Deus está querendo fazer nesse projeto e o que Deus está permitindo fazer nesse sentido, nessa crise que eu e você estamos vivendo. Mais um desafio: deseje conhecer mais Deus, deseje entender o que Deus quer revelar-se a mim e a você. E numa última expectativa, atrai o céu para perto de você. Vá para o seu quarto secreto, permita que Deus ali te veja, como Mateus 6,6 vai nos ensinar na palavra de Jesus, para que então possamos sair de lá e enfrentar esse mundo, essa crise, esse colapso, mas enfrentar com esperança, na perspectiva de que Deus está e continua no controle das coisas. E aí eu e você poderemos cantar, poderemos dizer: não estou vendo, está um caos, isso é verdade, mas todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação.